Olá, nós ainda estamos no tempo da Páscoa e eu gostaria de oferecer nesse vídeo uma singela contribuição que eu também ofereci ao clero da minha diocese na Quinta-feira Santa em relação às três lógicas opositoras ao Evangelho de Jesus, ou os três pecados que se colocam diretamente contra a proposta de Jesus, que são o pecado dos fariseus e escribas, o pecado dos saduceus e o pecado dos apóstolos. Escribas e fariseus, os opositores de Jesus. Os saduceus, os condenadores de Jesus. Os apóstolos, os seguidores de Jesus. Começo com o pecado dos escribas e dos fariseus, citando Mateus 23, versículos 13 a 14, o início dos chamados 7 ais que Jesus pronuncia contra eles. Ai de vós! Quando Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Jesus tem uma lista aqui de 7 ais, contra escribas e fariseus, em que ele denuncia a lógica destes seus opositores, que nós sabemos ao longo dos evangelhos são aqueles que sempre se colocam contra Jesus. Por quê? Porque fariseus são os cumpridores estritos da lei. Escribas, os mestres da lei, são os teólogos oficiais. São aqueles que ensinam como se deve viver a lei. Jesus mostra claramente que eles colocam a lei acima do bem do ser humano. O pecado dos fariseus, dos escribas, é um só. É a dominação das consciências ou o adestramento das consciências. Eles adestravam a consciência do povo. Jesus não adestra a consciência de ninguém. Jesus forma as consciências. E qual é a diferença? A diferença é que existe a liberdade no meio deste jogo todo. Para que eu possa adestrar a consciência, eu arranco o espaço da liberdade de cada ser humano, o espaço da consciência. Para que eu possa formar, eu tenho que formar a partir da liberdade do ser humano. É o que Jesus faz. Jesus nunca arranca a liberdade do ser humano, porque esse é um traço essencial de cada um de nós. Somos imagem e semelhança de Deus, porque também somos livres, seres criados livres. Jesus forma as consciências, mantém a liberdade. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei adestram as consciências, ou seja, arrancam das pessoas a liberdade deles. O segundo pecado, que é o pecado dos saduceus, ele é muito interessante, porque os saduceus, os sacerdotes à época de Jesus, são uma espécie de amortecedor entre Israel e o Império Romano, ou seja, tinham a função de mediar para manter o povo tranquilo e assim o império quieto. Caso contrário, o império poderia intervir. Às vezes, nós olhamos para os saduceus com um olhar extremamente negativo, no sentido de que parece que eles são maus. Não é a maldade que está em jogo, o pecado deles é outro. E diz o texto de João, capítulo 11, lá no versículo 48, uma questão em relação já à prisão de Jesus. Diz assim, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e destruirão tanto nosso lugar quanto a nação. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes, vós não sabeis nada, nem compreendeis que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não seja destruída toda a nação. O pecado dos saduceus é a conveniência. Por conveniência nós fazemos muita coisa e deixamos de fazer muita coisa. Da mesma maneira como na igreja ainda hoje se estende o pecado dos fariseus, escribas, mestres da lei, o pecado do adestramento das consciências, o pecado da conveniência é extremamente presente. Ou seja, dizer apenas aquilo que é conveniente, calar aquilo que é conveniente, fazer aquilo que é conveniente, estar com as pessoas que são convenientes para nós, trazer para dentro pessoas convenientes, mandar para fora pessoas que não são convenientes. O pecado da conveniência é o pecado dos saduceus, que sobrevive também dentro da igreja. Por isso,
é muito fácil quando nós temos a capacidade de bater nos pequenos, mas de nos calar diante dos grandes. O pecado da conveniência é o pecado daqueles que condenaram Jesus. É melhor que ele morra do que nós, do que toda a nação. Mas há um terceiro pecado que também se estende para todos nós, que é o pecado dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Não são só os fariseus, mestres da lei e saduceus que pecam, os apóstolos pecam. E o pecado dos apóstolos nós o encontramos nos evangelhos, evidentemente em muitos textos, mas eu peguei apenas o texto de Marcos, quando no capítulo 9, versículos de 33 a 35, Jesus denuncia esse pecado. E chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus lhes perguntou: o que discutíeis no caminho? Mas eles se calavam, porque entre si discutiam no caminho quem era o maior. Ele sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servidor de todos. O pecado dos discípulos, dos apóstolos, é a tentação do poder. Sobrevive profundamente na igreja, nas lógicas clericalistas, no carreirismo de muitos de nós, padres, infelizmente também dos senhores bispos, alguns deles, a ideia de que nós precisamos de poder. O Santo Padre, Papa Francisco, denuncia muito isso, recordando que o poder, ele não deve ser tão valorizado quanto os processos que temos na igreja, porque o poder acaba, e o poder é uma lógica contrária ao serviço. Jesus substitui poder por serviço. E é interessante que os apóstolos discutiam no caminho quem era o maior. A palavra caminho aqui não é uma questão apenas geográfica, não é apenas a estrada. O caminho aqui é o seguimento de Jesus. Quem no seguimento é o maior? Ora, na lógica de Jesus, o maior é sempre aquele que serve. O pecado dos apóstolos sobrevive dentro da igreja, dentro de nós, especialmente o clero, a partir das disputas e das lógicas de poder. 3 são as lógicas e os pecados que se colocam diametralmente contra o Evangelho de Jesus. A dominação das consciências, o adestramento das consciências. A questão dos saduceus, da conveniência e as disputas de poder. Trabalhemos para que possamos vencer essas lógicas a partir das lógicas que são próprias de Jesus.